O grito ecoou pelo corredor do Hospital São Lucas como um tiro. Você matou meu filho! A doutora Verônica Almeida avançou sobre mim com os olhos injetados de ódio, as unhas perfeitamente esmaltadas apontadas para o meu rosto como garras. Eu ainda segurava a xícara vazia, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei cair no chão de mármore gelado. Ao nosso redor, enfermeiras pararam de andar, médicos viraram as cabeças e até os pacientes nas macas levantaram o pescoço para ver o escândalo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue zumbindo nos meus ouvidos. Eu não fiz nada de errado, doutora, consegui dizer, minha voz saindo fraca e trêmula. A xícara tinha estado cheia de chá de erva cidreira com hortelã apenas minutos atrás. O mesmo chá que minha avó fazia lá na roça quando eu tinha febre. O mesmo chá que tinha acalmado o pequeno Gabriel depois de 3 noites sem dormir, gritando de dor, enquanto os médicos apenas aumentavam a dose de remédios que não faziam efeito nenhum. Nada de errado? Verônica riu, mas não era uma risada de alegria. Era o tipo de som que uma cobra faz antes de dar o bote. Você, uma faxineira miserável, sem estudo, sem nada, teve a audácia de dar uma porcaria de mato fedorento para o meu enteado, sem autorização, sem prescrição médica. Ela se virou para os seguranças que já vinham correndo pelo corredor. Prendam essa mulher! Ela está praticando medicina ilegal e pode ter envenenado uma criança. As palavras caíram sobre mim como pedras. Envenenado. A palavra ricocheteou nas paredes brancas do hospital, grudou na minha pele, queimou minha garganta. Eu tinha 5 filhos, esperando por mim naquela casa minúscula no morro. 5 bocas que dependiam dos R$350 por semana que eu ganhava limpando esse hospital. Minha filha mais velha, a Jéssica, estava com uma infecção no ouvido que precisava de antibiótico. O Pedrinho tinha que fazer uma cirurgia no pé torto que a gente vinha adiando há 2 anos porque não tinha dinheiro. E agora, essa mulher estava me acusando de tentar matar o menino que eu tinha aprendido a amar como se fosse meu próprio filho. Tudo tinha começado 6 meses atrás, numa manhã fria de julho. Eu estava passando pano no corredor da ala pediátrica quando ouvi o choro. Não era um choro comum de criança doente. Era um som agudo, desesperado, que cortava a alma da gente. Parei de esfregar o chão e fiquei ouvindo com aquele aperto no peito que toda mãe conhece. O choro vinha do quarto 312, a suíte privativa mais cara do hospital. Normalmente, eu não tinha permissão para entrar lá. As faxineiras da ala VIP eram outras, mais apresentáveis, com uniformes mais novos e sem remendos. Mas naquele dia, a dona Rita estava de atestado e tinham me mandado cobrir. Bati na porta de madeira envernizada e esperei. Ninguém respondeu, mas o choro continuava. Bati de novo, mais forte. Com licença, posso entrar para limpar? Ainda nada. Girei a maçaneta devagar e empurrei a porta. O quarto era maior que a minha casa inteira. Tinha uma cama king size com lençóis brancos bordados, uma televisão de tela plana na parede, poltronas de couro e até uma cristaleira cheia de copos de cristal. Mas não foi o luxo que chamou minha atenção, foi o menino. Ele estava no canto do quarto, encolhido entre a parede e uma poltrona, as mãozinhas tampando os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás num movimento repetitivo que me fez pensar no Paulinho, o filho da minha vizinha que tinha aquele problema que chamam de autismo. O menino devia ter uns 4 anos, todo loirinho, pele branquinha, pijama de seda azul. Mas o que me partiu o coração foi ver que ele estava sozinho, completamente sozinho. Nem enfermeira, nem mãe, nem ninguém. Oi, meu amor, falei baixinho, me abaixando devagar para ficar na altura dele. Ele não olhou para mim. Continuou balançando, os olhinhos azuis fixos em algum ponto invisível na parede, as mãozinhas apertando os próprios ouvidos com tanta força que os dedos ficaram brancos. O choro tinha diminuído um pouco quando eu entrei, mas agora era um gemido baixo e contínuo que saía da garganta dele. Está tudo bem. Eu sou a tia Ana. Não vou fazer nada de ruim, tá?
Me sentei no chão ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, e comecei a cantarolar. Era uma cantiga de ninar que minha mãe cantava, sobre um sapo que não conseguia dormir. O menino parou de gemer. O movimento de balanço ficou mais devagar. Continuei cantando muito baixinho, deixando minha voz flutuar suave pelo ar pesado daquele quarto caro. Depois de uns 5 minutos, ele tirou as mãozinhas dos ouvidos. Depois de 10, parou de balançar. E depois de 15 minutos, pela primeira vez, ele virou a cabecinha na minha direção e me olhou. Foi nesse momento que a porta se abriu com força e um homem entrou como um furacão. Alto, cabelo preto com alguns fios grisalhos, terno cinza que devia custar mais que 1 ano do meu salário. O rosto dele era bonito do jeito que aparece em revistas, com aquele queixo quadrado e olhos verdes intensos. Mas tinha uma coisa nos olhos dele que me fez reconhecer na hora. Era dor. O tipo de dor profunda que mora no peito de quem já perdeu pedaços de si mesmo. "O que você está fazendo com meu filho?" A voz saiu áspera, cansada, mas não agressiva. Ele olhou para mim no chão ao lado do menino. Depois olhou para o filho, que pela primeira vez naquela manhã não estava em crise. "Quem é você?" "Me desculpe, senhor. Eu sou da limpeza. Vim limpar o quarto, mas encontrei o pequeno sozinho e chorando. Então, comecei a me levantar rápido, pegando o balde e o pano que tinha deixado na porta. Meu coração acelerou. Ia ser demitida. Com certeza. Não pode mexer com paciente. Regra número 1 do hospital." "Não." Ele levantou a mão. "Não vá. O que você fez?" Gabriel nunca para de chorar tão rápido. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar o próprio filho, e se agachou ao lado dele. "Gabi, está tudo bem, meu príncipe?" O menino não respondeu. Voltou a olhar para a parede, mas não estava mais angustiado. Estava apenas distante. "Eu só cantei uma musiquinha, senhor. Aprendi com a minha mãe." Fiquei ali parada, sem saber se devia ficar ou correr para a porta. O homem passou a mão no cabelo escuro, um gesto de puro desespero. "Faz 3 noites que ele não dorme. Os médicos dizem que é parte da síndrome. Autismo severo com crises de ansiedade", disseram. "Já tentamos 8 tipos diferentes de remédio. Nada funciona." A voz dele quebrou no fim da frase. Ele fechou os olhos por um segundo e, quando abriu de novo, lágrimas brilhavam no canto. "Me desculpe. Não devia estar falando isso com você. É que eu não sei mais o que fazer." Naquele momento, toda a hierarquia do mundo desapareceu. Não importava que ele fosse rico e eu fosse pobre. Não importava que ele tivesse poder e eu fosse invisível. Ali, naquele quarto, éramos apenas 2 adultos quebrados tentando ajudar uma criança que sofria. "O senhor já tentou música?" "Meu filho tinha muita dificuldade para dormir quando era bebê. Eu descobri que se cantasse sempre a mesma música no mesmo ritmo, ele acalmava. Algo sobre a repetição, sabe?" Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era como se eu tivesse oferecido um copo de água para alguém morrendo de sede no deserto. "Você tem filhos?" "5, senhor. De 2 a 14 anos. Falei com aquele orgulho que toda mãe guerreira sente, mesmo sabendo que muita gente julga a mulher pobre que tem filho demais. Mas ele não julgou. Ele apenas acenou com a cabeça, como se isso explicasse tudo. "Meu nome é Daniel, Daniel Cardoso." Ele estendeu a mão para mim e, quando apertei, percebi que a mão dele era quente e macia, sem os calos que marcavam a minha. "E esse é Gabriel, meu único filho. Minha única razão para ainda estar de pé." Nos dias seguintes, comecei a entender a história completa. Daniel era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Tinha herdado o negócio do pai e multiplicado o império. Dinheiro não era problema. Mas 1 ano atrás, a esposa dele, Melissa, tinha morrido num acidente de carro. Gabriel estava no carro também. Ele sobreviveu sem um arranhão no corpo. Mas alguma coisa dentro dele quebrou. Parou de falar, parou de interagir. Entrou num mundo próprio que ninguém conseguia alcançar. Os médicos tentaram de tudo: terapias, remédios, tratamentos alternativos. Nada
E a cada dia que passava, Gabriel ficava mais distante, mais perdido. Daniel tinha contratado as melhores babás, as melhores enfermeiras. Todas duravam no máximo uma semana. Gabriel gritava, se batia, não comia, recusava qualquer contato humano. Até que naquela manhã, uma simples faxineira tinha conseguido o que médicos formados em universidades estrangeiras não conseguiram. Tinha feito ele parar de chorar. Você poderia vir aqui de novo amanhã? Daniel me perguntou no fim daquele dia, quando eu estava saindo do quarto, depois de ter passado 2 horas cantando baixinho enquanto limpava. Gabriel tinha até comido um pouco de sopa, coisa que não acontecia há dias. Sei que não é seu trabalho, mas eu pagaria extra, qualquer valor que você pedir. Eu devia ter dito não. Devia ter seguido as regras, mantido minha distância, continuado sendo apenas a mulher invisível que passa pano no chão. Mas quando olhei para aquele menininho loiro encolhido na cama, tão pequeno e tão perdido, pensei nos meus próprios filhos. Pensei em como seria ter um deles preso num mundo de silêncio e dor, e não consegui recusar. Eu venho, Sr. Daniel, mas não precisa me pagar nada além do meu salário. Criança sofrendo, eu ajudo de graça. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Eu precisava daquele dinheiro extra. Deus sabe que precisava. Mas tinha algo na forma como Gabriel tinha me olhado. Algo na gratidão silenciosa nos olhos de Daniel, que valia mais que dinheiro. Foi assim que começou. Todos os dias, depois de terminar minha jornada de limpeza, eu subia para o quarto 312. Às vezes ficava apenas meia hora, às vezes ficava 2 horas. Cantava, conversava sozinha, enquanto Gabriel me ignorava. Contava histórias da roça onde cresci. Sobre o cavalo do meu avô, que se chamava Trovão. Sobre a vez que meu irmão caiu no rio e teve que ser resgatado pelo cachorro. Histórias simples, bobas, mas que eu contava com tanto detalhe que até eu me perdia nelas. No 3º dia, Gabriel pegou um carrinho de brinquedo que estava jogado no chão e começou a empurrar para frente e para trás. Um movimento pequeno, mas foi a primeira vez que ele interagiu com qualquer objeto na minha presença. Meu coração disparou. Continuei falando como se nada tivesse mudado, mas por dentro estava vibrando. No 10º dia, ele comeu uma banana inteira sem precisar ser forçado. No 15º, ele riu. Foi uma risadinha baixinha quando imitei o som de um porco, mas foi real. Daniel estava no quarto naquele momento e vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Ele saiu correndo para o corredor e ficou lá por 10 minutos, tentando se recompor. Ele não ria desde antes do acidente, Daniel me disse depois, a voz ainda tremendo. Fazia mais de 1 ano. Você está fazendo um milagre, Ana. Eu não sei como agradecer. Não é milagre, moço, é amor. Todo mundo precisa de amor. Falei aquilo sem pensar muito, mas percebi que era verdade. Gabriel não precisava de mais remédios caros ou terapias sofisticadas. Ele precisava de alguém que sentasse no chão com ele, que não tivesse pressa, que não esperasse nada em troca. Alguém que apenas estivesse ali. Foi por volta da 3ª semana que a doutora Verônica Almeida apareceu pela primeira vez. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava lendo um livro de figuras para Gabriel, mostrando os bichos da fazenda, quando a porta se abriu sem aviso. Uma mulher entrou com passos firmes de salto alto batendo no chão. Alta, magra como um palito, cabelo loiro platinado preso num coque perfeito, roupa de grife que gritava dinheiro. Os olhos dela eram de um azul gelado, do tipo que parece atravessar a pessoa. Daniel, ela nem olhou para mim. Não sabia que você ainda estava aqui no hospital. Pensei que tivesse levado Gabriel para casa essa semana. A voz era doce demais, como mel estragado. Ela caminhou até Daniel e pousou a mão no braço dele, um gesto íntimo demais para ser casual. Verônica. Daniel se afastou um passo sutilmente, mas eu percebi. Gabriel tem tido algumas crises. Os médicos acharam melhor mantê-lo em observação mais alguns dias. Crises? Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Querido, o menino tem autismo severo. Ele vai ter crises pelo resto da vida. Você não pode ficar o resto da vida num hospital.
Foi só então que ela olhou na minha direção, e a forma como me examinou de cima a baixo me fez sentir menor que um grão de poeira. Quem é essa? Ana. Ela tem ajudado com Gabriel. Daniel explicou, e percebi certo desconforto na voz dele. Ele não queria me apresentar. Não por vergonha de mim, mas porque sabia que Verônica ia fazer exatamente o que fez. A faxineira? Verônica deu uma risadinha curta e cruel. Daniel, pelo amor de Deus, você está pagando milhares em médicos especialistas e deixando a faxineira brincar de babá? O menino precisa de tratamento profissional, não de histórias de roça. A forma como ela disse histórias de roça foi como um cuspe no meu rosto. Apertei o livro contra o peito e baixei os olhos. Conhecia meu lugar. Sabia que mulheres como Verônica comandavam o mundo e mulheres como eu apenas limpavam depois que a festa acabava. Mas então senti uma mãozinha quente segurar a minha. Olhei para baixo e vi Gabriel me segurando. Não estava me olhando, mantinha os olhos fixos no livro, mas estava me segurando. Foi a primeira vez que ele iniciou contato físico com alguém em meses. Ela fica, Daniel disse, e tinha uma firmeza na voz dele que não admitia discussão. Gabriel está melhorando com ela. E isso é tudo que importa. Verônica estreitou os olhos. Algo perigoso brilhou naquele azul gelado. Claro, querido, se você acha que é o melhor. Mas o sorriso que ela me deu antes de sair foi uma promessa de guerra. Descobri nos dias seguintes quem era Verônica Almeida. Médica formada pela melhor universidade do país, especialista em pediatria, com uma clínica própria na região mais nobre da cidade. E também a noiva de Daniel. Eles tinham ficado noivos 3 meses antes e o casamento estava marcado para o fim do ano. Verônica tinha conhecido Daniel num evento de caridade. Foi ela quem o convenceu a internar Gabriel no Hospital São Lucas, onde tinha conexões com toda a diretoria. Foi ela quem indicou todos os tratamentos que Gabriel estava recebendo. Era ela quem assinava as prescrições, quem ordenava os exames, quem comandava tudo. E agora, uma simples faxineira estava conseguindo resultados que ela, com todo o seu conhecimento médico, não tinha conseguido. Percebi pelo jeito que ela me olhava quando passava pelo corredor, pelo modo como de repente começou a aparecer no quarto 312 sem avisar, sempre com alguma desculpa profissional, mas na verdade vigiando cada movimento meu. Ana, você tem que tomar cuidado. A enfermeira Joana me avisou uma noite quando estávamos trocando de turno. Joana era boa gente, trabalha no hospital há 20 anos e conhecia todo mundo. A doutora Verônica tem poder aqui. Ela já conseguiu demitir 3 pessoas só porque não gostou da cara. E vi como ela olha para você. Eu não estou fazendo nada de errado, Joana. Só estou sendo amiga de uma criança que precisa. Mas meu estômago apertou com a preocupação. Não podia perder esse emprego. Simplesmente não podia. Foi na semana seguinte que as coisas começaram a piorar para Gabriel. De repente, depois de semanas de progresso, ele voltou a ter crises. Gritos no meio da noite. Recusa em comer, batendo a cabeça na parede. Os médicos aumentaram a dosagem dos remédios. Daniel ficou desesperado de novo, aquela sombra de desespero voltando para os olhos verdes dele. Não entendo, ele me disse, passando as mãos no rosto cansado. Tinha barba por fazer, olheiras profundas, a roupa amarrotada de quem dormiu na poltrona do hospital. Ele estava tão bem. O que aconteceu? Eu também não entendia. Gabriel tinha estado tão animado, tinha começado a me olhar nos olhos às vezes. Tinha até falado uma palavra, tia, sussurrada tão baixinho que eu quase não ouvi. Mas agora estava pior do que nunca. Durante 3 dias eu fiquei ali tentando acalmá-lo, cantando todas as músicas que conhecia, mas nada funcionava. Ele gritava e se contorcia, como se estivesse com dor. Foi na 3ª noite que tive um insight. Eu estava sozinha com Gabriel no quarto. Verônica tinha acabado de sair, depois de aplicar mais um sedativo, e percebi algo estranho. Toda vez que Gabriel bebia o remédio que Verônica dava, ele piorava. Meia hora depois, as crises voltavam com força total.
Mas quando o remédio era dado pela enfermeira Joana, ele ficava calmo, apenas sonolento como deveria ficar. Esperei Verônica sair e peguei o frasco do remédio que ela tinha deixado na mesinha. Ele estava marcado como risperidona, o sedativo que Gabriel tomava havia meses. Tirei a tampa e cheirei. Tinha um cheiro amargo estranho que não era familiar. Molhei o dedo mínimo e toquei na língua. Era extremamente amargo, muito mais que remédio normal. Meu coração começou a bater rápido. Não podia ser. Seria loucura pensar isso. Mas e se Verônica estivesse fazendo Gabriel piorar de propósito? Para provar que eu não era capaz de ajudá-lo? Para me fazer parecer incompetente? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Isso era coisa de novela. Médica não faria isso. Especialmente não com uma criança. Mas a dúvida tinha sido plantada. E quando você é mãe, quando passou a vida inteira protegendo seus filhos de cada perigo, você desenvolve um instinto que não pode ser ignorado. Esse instinto estava gritando agora que algo estava muito errado. Na noite seguinte, quando Verônica trouxe o remédio de novo, eu estava prestando atenção. Vi ela despejar o líquido do frasco numa seringa, mas antes, quando achou que ninguém estava olhando, ela tirou um vidrinho pequeno do bolso do jaleco e adicionou algumas gotas. Foi rápido, discreto. Se eu tivesse piscado, teria perdido. Ela aplicou o remédio em Gabriel através do acesso venoso e saiu do quarto com seu sorriso gelado. Esperei 20 minutos. Exatamente como das outras vezes, Gabriel começou a gritar, mas dessa vez eu estava preparada. Tinha trazido de casa um chá que minha avó fazia sempre que alguém ficava doente na roça. Erva cidreira com hortelã, com um pouco de camomila. Um chá simples que ajudava a acalmar o estômago e os nervos. Tinha trazido numa garrafinha térmica, escondido na minha bolsa. Vem cá, meu anjo. Tia tem uma coisa gostosa para você. Falei baixinho, me aproximando devagar. Gabriel estava vermelho de tanto gritar, os olhinhos inchados de lágrimas. Despejar aquele chá numa xícara pequena e soprei para esfriar. O cheiro doce e suave encheu o quarto. Gabriel parou de gritar por um segundo, o narizinho pequeno se mexendo enquanto farejava o ar. Ofereci a xícara para ele. Gabriel olhou para mim, depois para a xícara. Pegou com as duas mãozinhas tremendo e levou até a boca. Tomou um gole pequeno, depois outro e outro. Quando a xícara ficou vazia, ele a entregou de volta para mim e pela primeira vez, desde que as crises voltaram, fechou os olhinhos e se encostou na minha. Em 10 minutos, estava dormindo. Não o sono pesado e morto dos remédios, mas um sono tranquilo, com a respiração suave, os lábios entreabertos, parecendo finalmente em paz. Fiquei ali com ele no colo, com medo de me mexer e acordá-lo. Daniel tinha saído para tomar um banho pela primeira vez em dias. Não havia ninguém no quarto além de nós dois. O silêncio era quebrado apenas pela respiração calma de Gabriel e pelo barulho distante do hospital. Me senti, por um momento, completamente em paz, até que a porta se abriu violentamente. Verônica entrou como um tufão, o rosto contorcido de raiva. "O que você fez?" Ela olhou para Gabriel dormindo, depois para a xícara vazia na minha mão, depois para mim. "O que você deu para ele?" "Apenas um chá, doutora. Ele estava em crise e..." Comecei a explicar, mas ela arrancou a xícara da minha mão com tanta força que quase me fez derrubar Gabriel. "Um chá?" Ela cheirou a xícara, o nariz enrugando de nojo. "Você deu uma substância não prescrita para um paciente pediátrico sob meu cuidado? Você tem noção da gravidade disso?" A voz dela subiu 3 oitavas. "Segurança! Chamem a segurança agora!" Foi assim que chegamos ao momento do início. O corredor cheio de gente me olhando. Verônica gritando. Os seguranças avançando. Daniel apareceu correndo do elevador, o cabelo ainda molhado do banho, os olhos arregalados de choque. "O que está acontecendo aqui? Essa mulher deu uma substância não identificada para o Gabriel." Verônica apontou para mim como se eu fosse uma criminosa. Sem autorização, sem prescrição, sem nenhum protocolo médico, ela pode ter envenenado seu filho, Daniel? Envenenado?
Daniel olhou para mim, depois para Verônica, confusão estampada no rosto. Do que você está falando? Era só um chá, moço Daniel. Tentei explicar, minha voz saindo embargada. As lágrimas queimavam os meus olhos, mas me recusei a chorar na frente deles. Chá de erva cidreira, o mesmo que dou para os meus filhos quando estão nervosos. O Gabriel estava sofrendo tanto e... Chá de erva cidreira? Verônica riu, aquele riso de cobra de novo. Daniel, essa mulher está praticando medicina sem licença. Isso é crime federal. E pior, colocou em risco a vida do seu filho. Eu exijo que ela seja presa imediatamente. Os seguranças chegaram mais perto. Um deles, um homem grande com cara de poucos amigos, pegou meu braço. Venha comigo, senhora. Vamos ter que chamar a polícia. Esperem. Daniel levantou a mão. Gabriel está bem? Deixem eu ver meu filho primeiro. Entramos todos no quarto. Gabriel ainda dormia, mas não era aquele sono pesado dos remédios. Ele se mexia suavemente, o rostinho relaxado, a respiração tranquila. Daniel se aproximou da cama e tocou a testa do filho. Ele está frio, murmurou, sem febre, respiração normal. Ele olhou para Verônica. Ele está melhor do que esteve nos últimos 3 dias. Coincidência, Verônica disparou rápido. Ou o efeito dos medicamentos que eu prescrevi finalmente estão fazendo efeito. De qualquer forma, isso não muda o fato de que essa mulher violou todos os protocolos médicos possíveis. Ela precisa ser punida. Punida? A voz de Daniel ficou dura. Verônica, ela ajudou meu filho. Ela deu uma substância não testada, não aprovada, potencialmente tóxica para uma criança com condição médica grave. Verônica cruzou os braços, aquele olhar gelado fixo em Daniel. Como médica responsável por esse caso, como sua noiva, como alguém que se importa com você e Gabriel, eu não posso permitir que isso passe. Se você não tomar uma atitude, eu vou. Vi o conflito no rosto de Daniel. Ele olhou para mim, para o filho dormindo, para Verônica. E então, para minha completa surpresa, ele disse: Verônica, acho que você está exagerando. Ana cuidou de Gabriel por semanas. Ela nunca fez nada que prejudicasse ele. Exagerando? A voz de Verônica ficou perigosamente baixa. Está bem. Então você está escolhendo acreditar nela ao invés de mim. Em mim, que estudei medicina por 8 anos, que tenho especialização, que sou sua noiva. Você está escolhendo uma faxineira ignorante sobre mim. Não é sobre escolher ninguém, Daniel começou, mas Verônica o cortou. É sim, e você acabou de fazer sua escolha. Ela se virou para os seguranças. Chamem a diretoria. Quero essa mulher banida deste hospital. E vou fazer um relatório para o Conselho Médico e para a polícia sobre prática ilegal de medicina. Vamos ver o que um juiz vai pensar sobre isso. Naquela noite, fui escoltada para fora do hospital como se fosse uma criminosa. Meu crachá foi confiscado. Minha bolsa foi revistada. Tiraram até a garrafinha térmica com o resto do chá, dizendo que era evidência. Caminhei até o ponto de ônibus com a cabeça baixa, as bochechas queimando de vergonha. As pessoas no ponto me olhavam como se soubessem que eu tinha feito algo terrível. Quando cheguei em casa, já passava da meia-noite. Meus filhos estavam todos dormindo, espremidos nas 2 camas do nosso quartinho. A Jéssica tinha deixado um prato com comida guardado para mim, coberto com um pano de prato. Arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Sentei na mesa de plástico da nossa cozinha minúscula e tentei comer, mas a comida descia como pedra pela minha garganta. Ia ser demitida. Com certeza, ia perder os R$ 350 por semana que mantinham minha família viva. A Jéssica ia ter que parar de estudar para trabalhar. O Pedrinho nunca ia fazer a cirurgia no pé. Ia perder tudo por ter tentado ajudar uma criança que sofria. Mas o que me doía mais era pensar em Gabriel. Quem ia sentar no chão com ele? Quem ia cantar as músicas que ele gostava? Quem ia ter paciência de esperar ele se sentir seguro o suficiente para olhar nos olhos de alguém? Encostei a cabeça na mesa e chorei pela primeira vez em anos. Chorei por Gabriel, por mim, por meus filhos, por toda a injustiça desse mundo onde pessoas como Verônica tinham todo o poder e pessoas como eu não tinham nada.
Os próximos 3 dias foram os piores da minha vida. Fui ao hospital na manhã seguinte, porque ainda tinha esperança de que talvez tivesse sido tudo um mal-entendido. Mas meu nome tinha sido removido do sistema. Não me deixaram nem entrar pelo portão dos funcionários. O segurança, o mesmo que tinha me escoltado na noite anterior, me olhou com pena, mas não me deixou passar. Me desculpe, dona Ana. Ordens da diretoria. A senhora está proibida de entrar nas dependências do hospital. Fiquei ali parada no portão por 1 hora, esperando que talvez o Daniel aparecesse, que talvez ele viesse falar comigo, explicar o que ia acontecer, me dar alguma esperança. Mas ele não veio. Às 10 da manhã comecei a receber mensagens no celular. Primeiro da empresa de limpeza que tinha contrato com o hospital. Serviços suspensos até segunda ordem. Aguarde contato. Depois de uma vizinha que trabalhava na recepção. Sinto muito, Ana. Estão falando que você é uma curandeira maluca que tentou matar uma criança rica. Já tem até notícia no jornal da cidade. Minhas mãos tremeram tanto ao ler a mensagem que quase derrubei o telefone. Abri o navegador e procurei meu nome. Lá estava. Faxineira acusada de prática ilegal de medicina em criança autista. A matéria era curta, mas devastadora. Dizia que eu tinha administrado substâncias não identificadas em um paciente pediátrico, que estava sob investigação, que a polícia poderia me intimar a qualquer momento. Tinha até uma foto minha, tirada das câmeras de segurança do hospital, me mostrando ser escoltada pelos seguranças. Voltei para casa me arrastando. O mundo tinha perdido as cores. Tudo parecia cinza, pesado, sem esperança. Quando cheguei no morro e comecei a subir a ladeira até minha casa, percebi que as vizinhas pararam de falar quando passei. Me olhavam de canto de olho, sussurrando entre elas. A dona Carmen, que sempre foi minha amiga, desviou o olhar quando tentei cumprimentá-la. Mamãe? A Jéssica me esperava na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. As meninas da escola estão falando que você é bruxa, que você fez macumba numa criança. É verdade? Claro que não, minha filha. Abracei ela forte, sentindo ela tremer nos meus braços. Eu só tentei ajudar, só isso. Oi, mas como explica para uma menina de 14 anos que o mundo não é justo? Que às vezes você faz a coisa certa e mesmo assim é punida? Que pessoas com poder podem destruir sua vida com uma mentira e não há nada que você possa fazer? No terceiro dia sem trabalhar, sem dinheiro entrando, a situação ficou desesperadora. Tinha apenas R$ 40 na carteira e a conta de luz estava vencida. O Pedrinho precisava de remédio para a dor que custava R$ 30. A Jéssica precisava de material escolar. Não tinha como escolher entre alimentar meus filhos ou pagar as contas. Tudo era urgente, tudo era necessário, tudo era impossível. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Eram 2 policiais, um homem e uma mulher. Ambos com aquela expressão de quem está apenas fazendo o trabalho, mas não quer estar ali. Ana Paula Silva? O homem perguntou, conferindo um papel. Sou eu, respondi, meu coração batendo tão forte que eu podia sentir nas têmporas. A senhora está sendo intimada a depor na delegacia. Uma denúncia foi feita por prática ilegal de medicina e possível envenenamento de menor. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio e direito a um advogado. Envenenamento de menor. As palavras ecoaram na minha cabeça como sinos de funeral. Podiam me prender, podiam tirar meus filhos de mim, podiam destruir tudo que restava da minha vida. Posso ir amanhã? Minha voz saiu fraca. Preciso arranjar alguém para ficar com meus filhos. Os policiais se entreolharam. A mulher, mais jovem, com um rosto gentil, acenou. Amanhã, às 9 da manhã. Não falte, dona Ana. Vai piorar muito as coisas se a senhora não aparecer. Aquela noite não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto de madeirite do meu quartinho, ouvindo a respiração dos meus filhos, tentando não pensar em como seria se me levassem presa. Quem cuidaria deles? Minha mãe morava longe e estava doente. Não tinha mais ninguém. Às 6 da manhã, levantei e fiz mingau para as crianças. Era tudo que tinha. Farinha de milho com água e um pouco de açúcar. A Jéssica olhou para a tigela e depois para mim, mas não reclamou. Ela sabia.
Todas elas sabiam que a situação estava crítica. Mamãe, você vai ficar bem? O Pedrinho perguntou, seus olhos grandes e assustados. Com seus 6 anos, ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente para estar com medo. Vou sim, meu amor. Mamãe só precisa resolver umas coisas. A Jéssica vai ficar com vocês hoje, tá? Beijei cada um na testa, memorizando o cheiro deles, o calor das peles pequenas. E se fosse a última vez? Cheguei na delegacia 15 minutos antes das 9. O prédio era velho, com pintura descascando e cheiro de mofo. Me apresentei na recepção e fui mandada sentar num banco de madeira dura no corredor. Esperei 3 horas. 3 horas olhando para as paredes sujas, ouvindo gritos de bêbados sendo processados, vendo mulheres chorando enquanto faziam boletim de ocorrência de violência doméstica. Quando finalmente me chamaram, fui levada para uma sala pequena, com uma mesa de metal e 3 cadeiras. O delegado era um homem gordo, com bigode grisalho e cara de quem não tinha dormido em dias. Ele olhou para mim com uma mistura de tédio e irritação. Dona Ana, a senhora está sendo acusada de ministrar substâncias não autorizadas em um menor sob cuidados médicos. É uma acusação grave. Pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Ele falou isso do mesmo jeito que falaria sobre o tempo, sem emoção nenhuma. Mas, senhor, eu só dei um chá caseiro que minha avó sempre fez. Não tem nada de veneno nisso. Minhas mãos apertavam uma a outra no colo, as unhas cavando nas palmas. A senhora tem formação médica? Não, senhor. Então a senhora não está autorizada a dar nenhum tipo de tratamento, mesmo que seja chá de erva, para um paciente hospitalizado. É a lei. Ele suspirou, passando a mão no rosto cansado. Olha, dona Ana, vou ser sincero com a senhora. Eu pessoalmente acho que a senhora não fez nada de errado. Conheço chá de erva cidreira. Minha mãe fazia. Não mata ninguém. Mas a doutora Verônica Almeida tem muito poder nessa cidade. Ela é amiga pessoal do prefeito, do secretário de saúde, de meio mundo importante. E ela está determinada a ver a senhora punida. Por quê? A palavra saiu como um grito de desespero. Por que ela me odeia tanto? Eu nunca fiz nada para ela. O delegado me olhou com algo que parecia pena. Não é sobre o que você fez, dona Ana. É sobre o que você é. Você é uma ameaça. Você conseguiu ajudar aquele menino quando ela não conseguiu. E para uma mulher como ela, isso é inaceitável. Saí da delegacia 2 horas depois, com a ordem de não me aproximar do hospital ou de qualquer membro da família Cardoso. Estava oficialmente proibida de ver Gabriel. A audiência preliminar estava marcada para dali a 2 semanas. Se o juiz decidisse que havia caso, eu seria formalmente acusada e teria que responder em tribunal. Caminhei pelas ruas da cidade sem saber para onde ir. Não queria voltar para casa e encarar meus filhos. Não ainda. Precisava pensar, precisava encontrar uma solução. Mas minha mente estava vazia. Apenas um zunido constante de pânico e desespero. Foi quando passei em frente a uma igreja pequena, antiga, com a pintura descascando e a porta de madeira aberta. Sem pensar, entrei. O interior estava vazio, exceto por uma senhora idosa acendendo velas no altar. Sentei no último banco e, pela 2ª vez em uma semana, chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Até minha garganta doer, até meu corpo inteiro doer do esforço de segurar tanta dor dentro. Minha filha. Uma mão suave pousou no meu ombro. Era a senhora idosa, agora sentada ao meu lado. Ela devia ter uns 80 anos, o rosto marcado por 1000 rugas, mas os olhos eram gentis e quentes. O que aflige seu coração? E eu contei. Contei tudo. Sobre Gabriel, sobre Verônica, sobre a acusação, sobre meus filhos, sobre o desespero de não saber como ia sobreviver. As palavras saíram num jorro, sem controle, e a velha senhora apenas escutou, acenou, segurou minha mão. Você fez o que era certo, ela disse quando terminei. E quem faz o certo às vezes sofre mais que quem faz o errado. Mas a verdade sempre vem à tona, minha filha. Sempre. Você só precisa ter fé. Fé não paga conta.
Fé não alimenta meus filhos. As palavras saíram mais amargas do que eu queria, mas era a verdade. Não, mas fé te mantém de pé quando tudo ao redor está desmoronando. Ela apertou minha mão. E você vai precisar estar de pé para o que vem pela frente. Não entendi o que ela quis dizer naquele momento, mas entenderia muito em breve. Voltei para casa ao anoitecer. Estava exausta, vazia, mas tinha que ser forte pelos meus filhos. Eles precisavam de mim inteira, não quebrada. Subi a ladeira devagar, cada passo pesando 1 tonelada, e quando cheguei na porta da minha casa, vi algo estranho. Tinha um carro parado na frente, um carro preto, luxuoso, completamente fora de lugar no morro. Meu coração acelerou. Polícia de novo? Assistente social vindo tirar meus filhos? Abri a porta com mãos tremendo e dei de cara com Daniel Cardoso sentado na minha mesa de plástico, rodeado pelos meus 5 filhos que o olhavam com os olhos arregalados, como se um alienígena tivesse pousado na cozinha deles. Moço Daniel, minha voz saiu como um sussurro. Ele se levantou rápido, o rosto pálido, os olhos vermelhos como se tivesse passado dias chorando. Ana, graças a Deus, eu precisava te encontrar. Precisava... A voz dele quebrou. É o Gabriel. Ele está piorando. Muito. Os médicos não sabem o que fazer. E eu não tenho mais ninguém que possa ajudá-lo. Só você. Mas a doutora Verônica, a ordem judicial... Comecei, mas ele balançou a cabeça com violência. Eu não me importo com Verônica. Não me importo com ordem judicial. Meu filho está morrendo, Ana. Lágrimas escorreram pelo rosto dele sem pudor. Ele parou de comer completamente. Não dorme, só grita. Está perdendo peso, entrando em desnutrição. Os médicos querem colocá-lo em coma, induzido porque não conseguem controlá-lo de outra forma. Meu filho de 4 anos, Ana, eles querem deixá-lo em coma porque desistiram dele. Meu coração se partiu. Gabriel, sussurrei. Meu menininho, por favor. Daniel caiu de joelhos na frente de mim, bem ali no meio da minha cozinha pobre. Esse homem rico e poderoso, ajoelhado no meu chão de cimento rachado. Por favor, Ana, venha ver meu filho. Só mais uma vez, eu imploro. Os meus filhos olhavam a cena com os olhos arregalados. A Jéssica tinha a mão na boca, os olhos cheios de lágrimas. O Pedrinho tinha se agarrado na minha perna. E eu olhava para aquele homem quebrado aos meus pés e sabia que não tinha escolha. Nunca tinha tido escolha. Eu vou, falei, mesmo que me prendam depois, mesmo que percam tudo, eu vou ver o Gabriel. Daniel me levou no carro dele. Foi a primeira vez na vida que andei num carro tão luxuoso, com bancos de couro macio e cheiro de carro novo. Mas não conseguia apreciar nada disso. Minha mente estava apenas em Gabriel, meu menininho, meu pequeno anjo que tinha começado a sorrir de novo, a olhar nos olhos das pessoas, a voltar para o mundo. Chegamos no hospital pela entrada dos fundos, evitando a recepção. Daniel me levou pelas escadas de serviço, passamos por corredores vazios, e quando finalmente chegamos no quarto 312, o que vi me fez parar no lugar, a mão voando para a boca num gesto de horror. Gabriel estava amarrado na cama. Tinha cintas nos pulsos e nos tornozelos e estava tão magro que dava para contar as costelas através do pijama. O rosto estava pálido, os lábios rachados, os olhos fundos. Ele gritava, mas não era um grito forte. Era um gemido rouco, fraco, de quem não tinha mais força nem para gritar direito. Tubos saíam dos bracinhos finos, máquinas apitavam ao redor. Meu Deus, sussurrei, o que fizeram com ele? Os médicos dizem que as restrições são necessárias porque ele se machucava, e os tubos são para a alimentação forçada porque ele recusa comida. Daniel estava na porta, incapaz de entrar, incapaz de olhar para o próprio filho naquele estado. Me aproximei da cama devagar. Gabriel, meu amor, é a tia Ana. Minha voz saiu embargada. Ele não reagiu. Continuou gemendo, os olhinhos fechados com força. Estendi a mão e toquei o rostinho dele. Estava quente, febre alta. Quantos dias ele está assim? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e dor.
5 dias, Daniel respondeu, a voz saindo como um sussurro quebrado. Desde que você foi embora. No primeiro dia, ele apenas chorou chamando por você. No segundo, parou de comer. No terceiro, começou a se bater. No quarto, tiveram que amarrá-lo. E hoje os médicos disseram que se ele não melhorar nas próximas 24 horas, vão induzi-lo ao coma. Senti a raiva subir pela minha garganta como fogo. Raiva de Verônica, raiva do sistema, raiva de um mundo onde uma criança inocente sofria porque adultos jogavam seus jogos de poder. Tire essas amarras dele, ordenei, e minha voz saiu com uma autoridade que nem eu sabia que tinha. Ana, os médicos disseram que... Eu não me importo com o que os médicos disseram. Meu grito ecoou pelo quarto. Tire essas malditas amarras do meu menino agora. Daniel hesitou apenas um segundo antes de se mover. Com dedos trêmulos, começou a desfazer as tiras de velcro que prendiam os pulsinhos finos de Gabriel. Assim que o primeiro braço ficou livre, Gabriel o encolheu contra o peito, mas não tentou se bater como os médicos tinham dito que faria. Quando Daniel libertou o segundo braço e depois os tornozelos, Gabriel apenas se enrolou numa bola, tremendo. Me sentei na cama ao lado dele, devagar, e comecei a cantar. Era a mesma música de sempre, a do sapo que não conseguia dormir. Minha voz saiu rouca no começo, embargada de emoção, mas fui continuando. Cantei verso após verso, deixando a melodia familiar flutuar pelo ar pesado daquele quarto cheio de máquinas e desespero. No terceiro verso, Gabriel parou de gemer. No quinto, sua respiração começou a ficar mais calma. No sétimo, ele abriu os olhinhos pela primeira vez e me olhou. E o que vi naqueles olhos azuis me destruiu. Era dor. Era confusão, era a pergunta silenciosa de uma criança que não entendia por que a pessoa que ela amava tinha-a abandonado. Eu sinto muito, meu anjo, sussurrei, as lágrimas escorrendo livres pelo meu rosto. Tia não queria ir embora, nunca quis, mas agora estou aqui e não vou deixar mais nada de ruim acontecer com você. Prometo. Gabriel estendeu uma mãozinha trêmula e tocou meu rosto. Tocou minhas lágrimas com os dedinhos pequenos, como se estivesse tentando entender por que eu chorava. E então, pela primeira vez desde o acidente que tinha levado sua mãe, Gabriel falou. Não foi um sussurro, foi uma palavra clara, distinta, que fez Daniel soltar um soluço alto atrás de mim. Tia, volta? Voltei, meu amor. Voltei e não vou mais sair. Puxei ele para meu colo com cuidado, evitando os tubos, e ele se aninhou contra mim como um passarinho machucado buscando abrigo. Continuei cantando, balançando suavemente, e senti o corpo pequeno dele finalmente relaxar nos meus braços. Ficamos assim por horas. Daniel sentou na poltrona e ficou nos observando em silêncio, as lágrimas secando no rosto dele. Uma expressão de maravilhamento misturada com desespero. Por volta da meia-noite, Gabriel finalmente dormiu. Não o sono pesado dos remédios, não o desmaio da exaustão, mas um sono real, tranquilo, com sonhos que faziam os olhinhos se mexerem por baixo das pálpebras fechadas. Como você faz isso? Daniel perguntou, sua voz mal audível. Como você consegue alcançá-lo quando ninguém mais consegue? Porque eu escuto ele, respondi simplesmente. Os médicos olham para o Gabriel e veem um caso, uma síndrome, um conjunto de sintomas. Mas eu olho e vejo uma criança assustada que perdeu a mãe e não sabe como voltar para o mundo. Ele não precisa de mais remédios, ele precisa de amor, de paciência, de alguém que sente no chão com ele e espere o tempo que for necessário. Eu tentei. Daniel disse, a voz quebrando de novo. Juro que tentei, mas toda vez que olho para ele, vejo Melissa, vejo o acidente, vejo tudo que perdi, e a dor é tão grande que mal consigo respirar. Eu sei que dói, mas o Gabriel precisa que você seja forte. Ele já perdeu a mãe, não pode perder o pai também, mesmo que você esteja fisicamente presente. Ajeitei Gabriel melhor no meu colo, puxando o cobertor para cobri-lo. Você precisa fazer terapia, moço Daniel. De verdade. Não só por você, mas pelo seu filho. Ele acenou.
passando as mãos no rosto cansado. Você tem razão. Eu sei que tem. Eu só me sinto tão perdido. E quando Verônica apareceu, oferecendo ajuda, oferecendo estrutura, oferecendo tomar conta de tudo, eu me agarrei nisso como um náufrago se agarra em qualquer pedaço de madeira flutuante. A doutora Verônica não quer ajudar, falei, e mesmo enquanto as palavras saíam, eu sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ela quer controlar. Tem uma diferença enorme. O que você quer dizer? Respirei fundo. Era a hora. Tinha que contar para ele minhas suspeitas, mesmo sabendo que poderia soar como uma louca paranoica. Moço Daniel, eu acho que a doutora Verônica estava fazendo o Gabriel ficar pior de propósito. Ele ficou imóvel. O quê? Aquele dia que deu todo esse problema, eu tinha percebido um padrão. Toda vez que a doutora Verônica dava remédio pessoalmente para o Gabriel, ele piorava. Mas quando a enfermeira Joana ou qualquer outra pessoa dava, ele ficava apenas calmo e com sono, do jeito normal. E naquele dia eu vi ela adicionar alguma coisa ao remédio. Tirou um vidrinho do bolso do jaleco e colocou algumas gotas na seringa antes de aplicar no Gabriel. Daniel ficou pálido. Você está dizendo que Verônica estava envenenando meu filho? Não envenenando para matar, mas dando algo que causava as crises, para provar que eu não era capaz de ajudá-lo, para me desacreditar. Olhei para ele direto nos olhos. Pensa bem, Gabriel estava melhorando comigo, rindo, comendo, interagindo. Isso fazia ela parecer incompetente. Afinal, se uma simples faxineira conseguia resultados que uma médica formada não conseguia, o que isso dizia sobre ela? Era mais fácil me destruir do que admitir que talvez existam coisas que a medicina tradicional não pode curar sozinha. Daniel levantou, começou a andar de um lado para o outro no quarto, as mãos tremendo. Mas ela é médica. Ela jurou proteger pacientes. Como poderia? Pelo mesmo motivo que pessoas fazem muitas coisas terríveis. Orgulho, inveja, medo de perder o controle. Balancei Gabriel suavemente quando ele se mexeu no sono. Eu não tenho provas, moço Daniel. Se tivesse, já teria ido na polícia. Mas meu instinto de mãe está gritando que tem algo muito errado com aquela mulher. Ele parou de andar e me encarou. Se você estiver certa, se ela realmente fez isso, a raiva começou a endurecer os traços dele. Eu vou destruí-la. Vou tirar a licença médica dela. Primeiro a gente precisa de prova, interrompi. E segundo, antes de qualquer coisa precisamos cuidar do Gabriel. Ele é a prioridade. Sempre. Daniel respirou fundo, tentando se acalmar. Você está certa. Gabriel primeiro. Sempre. Ele se aproximou da cama e olhou para o filho dormindo nos meus braços. Ana, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que aconteceu. Depois de não ter te defendido quando deveria. Mas, por favor, não abandone meu filho de novo. Não o abandone e não me abandone. Eu preciso de você. Nós precisamos de você. Eu não abandonei ele da primeira vez. Me tiraram dele, corrigi. Mas minha voz não tinha raiva, apenas cansaço. E quanto a ficar, eu quero ficar, moço Daniel, mais do que tudo. Mas tem uma acusação criminal contra mim. Tem uma ordem judicial me proibindo de chegar perto de vocês. Se me pegarem aqui, me prendem. E aí não vou poder ajudar ninguém. Então a gente precisa limpar seu nome, ele disse com determinação. Precisa provar que você não fez nada de errado. E precisa expor Verônica pelo que ela realmente é. E como vamos fazer isso? Ela tem todo o poder, todos os contatos. Eu não tenho nada. Você tem a verdade. E você tem eu. Daniel se ajoelhou na frente de mim de novo, mas dessa vez não era uma súplica desesperada, era uma promessa. Eu tenho dinheiro, Ana, tenho influência, e agora que estou vendo claro, vou usar tudo isso para te proteger e proteger meu filho, mas preciso que você confie em mim. Pode fazer isso. Olhei para aquele homem ajoelhado no chão, um homem que tinha sido cego, mas agora estava começando a enxergar. Um homem que tinha deixado sua dor o consumir, mas agora estava lutando para voltar à superfície. E olhei para Gabriel dormindo nos meus braços,
confiante, finalmente em paz. Posso, respondi, mas com uma condição. A gente faz isso do jeito certo, sem atalhos, sem mentiras, porque se vamos lutar contra alguém como a doutora Verônica, precisamos ter as mãos limpas. Entende? Entendo. E concordo. Ele estendeu a mão. Apertei com a minha livre, selando um pacto ali naquele quarto de hospital, no meio da madrugada. Um pacto de que íamos proteger Gabriel, não importasse o custo. Os próximos dias foram uma montanha-russa de emoções e planejamento cuidadoso. Daniel contratou o melhor advogado criminalista da cidade, um homem chamado Dr. Henrique Tavares, que tinha cabelos brancos e uma reputação de nunca perder um caso. Ele veio me ver na casa de Daniel, onde eu estava escondida, cuidando de Gabriel longe dos olhos do hospital. Dona Ana, Dr. Tavares disse, sentando na frente de mim com uma pasta cheia de papéis. Vou ser franco. O caso contra a senhora é fraco, muito fraco. Dar chá de erva cidreira não é crime. No máximo é uma infração administrativa do hospital por não seguir protocolos. Mas a promotoria está pressionada pela doutora Verônica e seus contatos políticos. Eles querem fazer de você um exemplo. Então eu vou ser condenada? Minha voz saiu pequena. Gabriel estava dormindo no sofá ao lado, a cabecinha apoiada no meu colo. Não se eu puder evitar. Mas para isso, precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos de testemunhas que comprovem que você só tinha boas intenções e que Gabriel melhorou com seus cuidados. Segundo, e mais importante, precisamos desacreditar a doutora Verônica como testemunha. Se conseguirmos provar que ela tem motivação pessoal contra você, ou melhor ainda, que ela é ela quem agiu de forma antiética, o caso cai por terra. E como fazemos isso? Daniel perguntou, sentado na poltrona com os músculos tensos. Investigação. Precisamos contratar um investigador particular para seguir a doutora Verônica, ver se encontramos algo em seu passado, reclamações de pacientes, processos, qualquer coisa que possa lançar dúvidas sobre seu caráter. Doutor Tavares bateu a caneta na pasta. E precisamos de acesso aos registros médicos de Gabriel. Quero ver exatamente que medicamentos foram prescritos e quando. Se realmente havia algo estranho sendo administrado, vai aparecer nos exames de sangue. Os registros estão todos no hospital, Daniel disse. Verônica tem acesso a tudo. Ela pode ter alterado. Não pode alterar os registros do laboratório externo que faz os exames de sangue. Dr. Tavares respondeu com um sorriso fino. Esses ficam arquivados independentemente. Vou conseguir uma ordem judicial para acessá-los. A esperança começou a florescer no meu peito pela primeira vez em dias. Talvez houvesse uma chance. Enquanto isso, cuidar de Gabriel se tornou minha única missão. Daniel tinha trazido ele para casa, contra a recomendação dos médicos do hospital, e transformado um dos quartos em uma espécie de ala médica improvisada. Tinha equipamento de monitoramento, remédios de emergência, tudo o que pudesse ser necessário. Mas o mais importante era que Gabriel estava em casa, no próprio quarto, com brinquedos ao redor, sem o cheiro antisséptico do hospital, sem máquinas apitando a cada segundo. E ele floresceu. Em 3 dias, comendo minhas sopas caseiras e tomando os chás de erva que eu fazia, Gabriel ganhou 1 quilo. As bochechas voltaram a ter cor. Os olhos recuperaram o brilho. Ele ainda não falava muito, mas falava. Tia Ana, tio papai, tenho fome, água. Palavras simples que eram como sinfonias para nossos ouvidos. Daniel também mudou. Começou a sentar no chão para brincar com Gabriel. No começo era desajeitado, não sabia como interagir, mas foi aprendendo. Seguia meu exemplo, tinha paciência, esperava, e lentamente Gabriel começou a procurar pelo pai, a estender a mãozinha para ele, a sorrir quando Daniel chegava no quarto. Uma noite, uma semana depois de eu ter voltado, estava dando banho em Gabriel, quando Daniel entrou no banheiro com o celular na mão e uma expressão estranha no rosto. Era o Dr. Tavares, ele disse. O investigador encontrou algo.
Verônica tem 3 processos de negligência médica contra ela, todos arquivados por falta de provas, mas todos com um padrão similar. Pacientes que pioravam sob seus cuidados sem motivo aparente. Senti um calafrio descer pela espinha. 3? E tem mais. Uma das mães que processou ela deu entrevista para o investigador. Disse que tinha certeza que Verônica estava dando alguma coisa para a filha que causava convulsões, mas nunca conseguiu provar. A menina melhorou assim que trocaram de médica. Gabriel chapinhava na banheira, alheio à conversa terrível acontecendo ao seu redor. Passei a esponja suave nas costas pequenas dele, tentando manter as mãos firmes. Ela faz isso de propósito. Deixa os pacientes doentes para que as famílias dependam dela, para manter controle. É psicopatia, Daniel disse, a voz dura, pura e simples, e eu quase casei com ela, quase dei a ela controle total sobre meu filho. Ele passou as mãos no cabelo num gesto de puro horror. Meu Deus, Ana, o que eu quase fiz? Você não sabia. Ela é boa no que faz. Manipulação é a especialidade dela. Tirei Gabriel da água e enrolei ele numa toalha macia, secando o cabelo loiro que estava começando a crescer. Mas agora a gente sabe, e vamos usar isso. O Dr. Tavares disse que com essas informações ele pode pedir para adiar a audiência e solicitar uma investigação completa da doutora Verônica. Se encontrarmos provas concretas de que ela adulterou medicamentos, ela vai presa. Não você, ela. A ideia de justiça era doce, mas eu sabia que não podia contar os ovos antes da galinha botar. E os exames de sangue de Gabriel? Conseguiu acesso? Chegaram hoje. Doutor, Tavares está revisando com um toxicologista. Deve ter resposta amanhã. Aquela noite mal dormi de ansiedade. Deitei no quarto de hóspedes que Daniel tinha me dado, um quarto maior e mais confortável que minha casa inteira, mas me senti deslocada. Gabriel tinha insistido que eu dormisse no quarto dele, então acabei pegando um colchão extra e colocando no chão ao lado da caminha dele. Ele dormia de mãos dadas comigo, os dedinhos entrelaçados nos meus, e cada vez que eu tentava soltar para me virar, ele apertava mais forte mesmo dormindo. Na manhã seguinte, Dr. Tavares chegou cedo com uma expressão triunfante. Temos ela, ele disse sem preâmbulo, jogando uma pilha de papéis na mesa da sala. Os exames de sangue de Gabriel mostram traços de diazepam em doses muito acima do prescrito. E também mostram traços de um estimulante chamado metilfenidato. Essas 2 substâncias juntas criam uma reação paradoxal. Causam ansiedade extrema, agitação, insônia, exatamente os sintomas que Gabriel estava apresentando. Daniel pegou os papéis com mãos tremendo. Ela estava dopando meu filho, intencionalmente. E pior, nenhuma dessas drogas estava nas prescrições oficiais. Verônica estava administrando elas por fora, sem registro, sem autorização. Isso é crime federal, negligência médica, abuso de menor e possivelmente tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Minha voz saiu fraca. Essas doses, nessa combinação, em uma criança de 4 anos poderiam ter causado parada cardíaca. Ela sabia disso. Qualquer médico saberia. Dr. Tavares ajeitou os óculos. Tenho reunião com o promotor hoje à tarde. Vou apresentar essas evidências e solicitar que as acusações contra Dona Ana sejam retiradas e que acusações formais sejam feitas contra a doutora Verônica Almeida. Não consegui segurar. Comecei a chorar, mas dessa vez não era de desespero, era de alívio, era da sensação esmagadora de que talvez, apenas talvez, a justiça realmente pudesse existir. Daniel se aproximou e me abraçou, e eu deixei chorar no ombro dele enquanto ele também chorava silenciosamente. Acabou, ele sussurrou no meu cabelo. Acabou, Ana, você está salva, Gabriel está salvo. Mas nem tudo estava acabado ainda. Verônica Almeida não era o tipo de mulher que aceitava derrota facilmente. Naquela mesma tarde, enquanto o Dr. Tavares estava apresentando as evidências para o promotor, Verônica apareceu na porta da casa de Daniel. Eu estava na cozinha fazendo o almoço quando ouvi a campainha tocar. Daniel foi atender e ouvi a voz dela.
aguda e furiosa, vindo da entrada. Você não atende minhas ligações há uma semana, Daniel. Uma semana. Eu sou sua noiva. Tenho o direito de saber o que está acontecendo. Você não é mais minha noiva, Verônica. A voz de Daniel estava calma, mas firme. Terminei. E sugiro que consiga um bom advogado. Vai precisar. Terminou? Ela deu uma gargalhada histérica. Por causa daquela faxineira? Você está brincando comigo. Ela é uma ninguém, Daniel. Uma mulher pobre, ignorante, que não tem nem onde cair morta. E você está jogando fora nossa relação, nosso futuro por ela? Não. Estou terminando porque descobri o que você é. O que você fez com meu filho. Cada palavra saiu carregada de veneno contido. Houve um silêncio tenso. Depois, não sei do que você está falando. Diazepam, metilfenidato, em doses que poderiam ter matado Gabriel. Você estava envenenando meu filho, Verônica. Tenho as provas, os exames de sangue, tudo. Outro silêncio. Depois ouvi passos rápidos. Verônica tinha entrado na casa sem permissão. Quando apareceu na cozinha, seu rosto estava transformado. Não era mais a máscara de beleza fria. Era pura fúria. Você! Ela apontou para mim. Isso tudo é culpa sua. Tudo estava perfeito até você aparecer com suas histórias de roça e seus chás de velha. Daniel era meu. Gabriel era meu. A fortuna toda ia ser minha. Era isso então, falei, mantendo minha voz estável mesmo com o coração batendo descompassado. Não era sobre medicina. Era sobre dinheiro. Você queria a fortuna de Daniel. Eu merecia aquele dinheiro, ela gritou. E havia algo quebrado naquele grito. Algo louco. Estudei anos. Sacrifiquei minha vida inteira. E então aparece uma faxineira sem nada, e rouba tudo de mim. Eu não roubei nada. Só cuidei de uma criança que precisava de ajuda. Gabriel era meu paciente, meu. E ele estava respondendo aos tratamentos até você interferir. Ele estava morrendo, Verônica, Daniel disse, agora parado na porta da cozinha. Você estava matando meu filho. Eu estava fazendo o que era necessário. Verônica se virou para ele, o cabelo loiro despenteado, a maquiagem borrada. Se Gabriel ficasse bom rápido demais, você não precisaria mais de mim. Não confiaria em mim. Eu precisava me tornar indispensável. E estava funcionando até aquela... Ela apontou para mim, procurando palavras suficientemente cruéis. Essa mulher incrível. Daniel terminou a frase por ela. Essa mulher incrível que salvou meu filho quando você tentou matá-lo. Foi nesse momento que Gabriel apareceu na cozinha, os olhinhos ainda sonolentos da soneca da tarde. Ele olhou para Verônica, depois para mim, e correu para esconder o rosto na minha perna. Tia Ana, mulher má. A frase simples, falada com a certeza absoluta da infância, foi o golpe final. Verônica olhou para Gabriel, depois para nós, e algo dentro dela quebrou completamente. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha e começou a rir. Era um riso agudo, histérico, o riso de alguém que tinha perdido completamente o controle. Mulher má, ela repetiu entre risos. Até o menino autista vê, até ele. Que ironia, que maldita ironia. Daniel já estava no telefone com a polícia. Verônica foi levada dali a 20 minutos, ainda rindo, algemada, enquanto os policiais liam seus direitos. Ela não resistiu, não tentou correr, apenas saiu rindo, aquele riso terrível que me assombraria em pesadelos por meses. O julgamento veio 6 meses depois. Foi um circo midiático. Médica rica acusada de tentar matar criança autista para manter controle sobre fortuna milionária. As manchetes eram sensacionalistas e cruéis, mas também eram verdadeiras. Durante o julgamento, 3 outras mães vieram para a frente com histórias similares. Filhos que tinham misteriosamente piorado sob os cuidados de Verônica, que tinham apresentado sintomas inexplicáveis, que tinham melhorado apenas depois de trocar de médico.
O toxicologista testemunhou sobre as drogas encontradas no sangue de Gabriel. Um psiquiatra diagnosticou Verônica com transtorno de personalidade narcisista e sociopatia. O júri deliberou por apenas 3 horas. Culpada em todas as acusações. Verônica Almeida foi sentenciada a 20 anos de prisão. Perdeu a licença médica, perdeu tudo. Quando ouviram o veredito, ela não reagiu. Apenas ficou sentada, olhando para o nada, vazia. As acusações contra mim foram retiradas oficialmente. Recebi um pedido de desculpas formal do hospital e do delegado que tinha me interrogado. Recebi até ofertas de emprego melhores, com salários dignos. Mas não foi por nada disso que chorei quando saí do tribunal. Foi pelo jeito que Gabriel segurou minha mão durante todo o julgamento. Pelo jeito que Daniel me olhou quando o juiz bateu o martelo, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. 1 ano depois, a vida tinha mudado de forma que eu nunca poderia ter imaginado. Daniel não apenas me ofereceu emprego, ele me pediu para ser babá oficial de Gabriel, com salário que era 10 vezes o que eu ganhava no hospital. Insistiu em pagar pela cirurgia do Pedrinho. Pagou o tratamento para Jéssica. Colocou todos os meus filhos em escolas particulares boas. Não é caridade, ele disse quando tentei protestar. É gratidão. Você me devolveu meu filho. Me devolveu minha vida. Dinheiro não paga isso, mas é o mínimo que posso fazer. Gabriel floresceu. Com terapia adequada, com amor, com paciência, ele começou a falar mais, a fazer contato visual, a interagir com outras crianças. Nunca seria uma criança neurotípica. Ainda tinha seus dias difíceis, suas crises ocasionais, mas era feliz, e estava vivo, e estava crescendo. Daniel e eu nos tornamos mais do que empregadora e empregado. Tornamo-nos amigos, confidentes. E em algum lugar ao longo do caminho, nos últimos meses, se tornou algo mais. Nada foi dito explicitamente. Nenhuma declaração dramática. Apenas pequenos momentos. Mãos que se tocavam ao passar o sal na mesa. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Sorrisos que significavam mais do que palavras. Foi numa noite de dezembro, quase 2 anos depois daquela primeira vez que entrei no quarto 312, que tudo mudou finalmente. Gabriel estava dormindo cedo, exausto depois de um dia inteiro no parque. Meus filhos estavam na casa nova que Daniel tinha insistido em nos dar, uma casa bonita num bairro seguro. Estávamos sozinhos, Daniel e eu, sentados no terraço da casa dele, olhando as luzes da cidade. Ana, ele disse de repente, virando para me encarar, preciso te dizer uma coisa. Algo que venho tentando dizer há meses, mas não tinha coragem. Meu coração acelerou. O quê? Eu me apaixonei por você. As palavras saíram rápidas, como se ele tivesse medo de não conseguir dizê-las se parasse para pensar. Não sei quando aconteceu. Acho que foi acontecendo aos poucos. Cada vez que via você cantando para Gabriel, cada vez que via sua força diante da adversidade, cada vez que via seu coração imenso, cabendo pessoas que você mal conhecia, eu me apaixonei. E sei que não tenho o direito de esperar que você sinta o mesmo. Sei que nossa diferença de classe, nosso passado complicado... Daniel, interrompi, minha própria voz tremendo. Eu também me apaixonei por você. Ele parou no meio da frase, os olhos arregalados. Você... O quê? Me apaixonei pelo pai dedicado que você se tornou, pelo homem que teve coragem de admitir seus erros, pela pessoa que não deixou o orgulho impedir de pedir ajuda. Me apaixonei pela forma como você olha para o Gabriel, pela forma como você tenta todos os dias ser melhor. Estendi a mão e toquei o rosto dele. Me apaixonei por você inteiro, Daniel Cardoso. Ele puxou minha mão e a beijou, os olhos fechados, a respiração tremendo. Eu não mereço você. Ninguém merece ninguém. A gente apenas se encontra e decide que quer tentar. Sorri através das lágrimas que começaram a escorrer. Quer tentar comigo? Mais que tudo no mundo. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi suave.
delicado, cheio de promessas não ditas e futuros possíveis. Não foi como nos filmes, com fogos de artifício e música dramática. Foi melhor, foi real, foi perfeito na imperfeição. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Gabriel foi nosso pajem todo orgulhoso no seu terninho. Meus 5 filhos foram as daminhas e pajens. Não tivemos 300 convidados, tivemos 20, as pessoas que realmente importavam. A enfermeira Joana estava lá, Dr. Tavares estava lá. Até a senhora idosa da igreja que tinha me dado forças naquele dia terrível apareceu, sorrindo com seus olhos gentis. Quando o padre perguntou se eu aceitava Daniel como meu esposo, olhei para aquele homem que tinha sido quebrado e tinha se reconstruído, que tinha me dado não apenas amor, mas respeito, que tinha elevado não apenas eu, mas toda a minha família, e respondi com toda a certeza do meu coração: aceito. A festa foi na casa, no jardim que Gabriel adorava. Teve comida simples, mas farta. Música ao vivo de violão, risadas e danças desajeitadas. E no fim da noite, quando os convidados tinham ido embora e as crianças dormiam espalhadas pela sala, Daniel e eu sentamos no mesmo terraço onde tínhamos nos declarado. Feliz? Ele perguntou, me puxando para mais perto. Mais do que jamais imaginei ser possível. Encostei a cabeça no ombro dele, ouvindo o batimento constante do coração. Sabe o que é mais incrível? Se alguém tivesse me contado há 2 anos que eu estaria aqui hoje, eu não teria acreditado. Teria parecido impossível. Nada é impossível, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Você me ensinou isso. Me ensinou que os milagres mais reais não vêm de médicos ou remédios caros. Vêm do amor, da paciência, de acreditar quando todo mundo já desistiu. E de chá de erva cidreira, adicionei, e nós 2 rimos. Ficamos ali até o sol começar a nascer, pintando o céu de rosa e dourado. Uma nova manhã, um novo começo. Uma vida que tinha começado num corredor de hospital com um grito de acusação e tinha se transformado em algo bonito e verdadeiro. Gabriel nos encontrou ali 1 hora depois, os olhinhos ainda sonolentos, arrastando seu cobertor favorito. Ele se enfiou entre nós 2. Se aconchegando, e sussurrou com aquela voz que ainda era música para nossos ouvidos. Amo vocês. Também amamos você, meu príncipe, Daniel respondeu, sua voz embargada de emoção. Para sempre, completei, beijando o topo da cabecinha loira. E ali, naquele terraço, enquanto o sol nascia sobre a cidade, nós 3 ficamos abraçados. Uma família formada não por sangue, mas por amor, por luta, por acreditar uns nos outros quando ninguém mais acreditava. Uma família que tinha começado com dor e trauma, mas que tinha escolhido, todos os dias, escolher esperança. Os médicos tinham dito que Gabriel era incurável, que nunca sairia do seu mundo isolado, que nunca falaria, nunca interagiria, nunca teria uma vida normal. Mas eles estavam errados, porque esqueceram que o coração humano é mais poderoso que qualquer remédio, que o amor é mais forte que qualquer doença, e que às vezes um simples chá de erva cidreira, dado com carinho por mãos calejadas de uma mulher da roça, pode fazer mais do que todos os tratamentos caros do mundo. Essa é minha história. A história de como me chamaram de bruxa, de criminosa, de ignorante. A história de como quase perdi tudo. Mas também é a história de como encontrei tudo. Como uma faxineira pobre se tornou mãe de 6, esposa de um homem bom e salvadora de uma criança preciosa. E se você me perguntar se foi fácil, eu vou rir e dizer que não. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas se me perguntar se valeu a pena, vou olhar para Gabriel correndo feliz no jardim, para Daniel sorrindo ao meu lado, para meus filhos crescendo saudáveis e amados, e vou responder com toda a certeza do mundo. Cada lágrima, cada momento de medo, cada segundo de dor, valeu a pena por esse final. Porque às vezes os finais felizes existem, não nos contos de fadas, mas na vida real, para pessoas reais, para faxineiras que ousam amar além das barreiras sociais.
Para crianças que recusam desistir, mesmo quando o mundo desiste delas. E para homens que aprendem que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. E essa, minha gente, é a verdade que aprendi nessa jornada toda. Milagres acontecem. Não da forma que imaginamos, não por mágica ou intervenção divina espetacular, mas através de mãos que cuidam, vozes que cantam, corações que persistem. Milagres acontecem quando uma pessoa decide que não vai desistir de outra, não importa o que o mundo diga. Os médicos estavam errados sobre Gabriel ser incurável. Mas não porque encontramos uma cura mágica, mas porque descobrimos que às vezes a cura não está em eliminar a condição, mas em aprender a viver com ela com dignidade, amor e esperança. Gabriel ainda é autista, sempre será, mas ele não está mais perdido, não está mais sofrendo, está aqui, conosco, feliz. E isso, no final das contas, é o único milagre que realmente importa.